Então, de volta no quinto e último bloco do programa Zona de Desenvolvimento, eu vou aproveitar bem nosso tempo e explorar aqui, no bom sentido, os conhecimentos do Rodemar Castelo Branco. Quais são os próximos passos, então, a serem observados pela implantação de um empreendimento aqui no Polo Industrial de Manaus? A empresa analisou, verificou que as vantagens tributárias são boas, existe um processo produtivo básico de como produzir esse produto, vou instalar em Manaus. Ele vai ter que aprovar os projetos deles, é um plano de negócio deles, junto à SUFRAMA. A SUFRAMA é o órgão do governo federal que lhe dá o incentivo do Imposto de Importação e do IPI, e PIS e COFINS também, e no governo do estado do Amazonas. Eu digo a vocês o seguinte, nesses 40 anos de Zona Franca de Manaus, esses dois órgãos, tanto a Secretaria de Planejamento como a SUFRAMA, desenvolveram toda uma política de relacionamento com a classe empresarial, de tal modo que o empresário chegando nessas duas órgãos de desenvolvimento terão todas as informações de como deve proceder. Ele vai aprovar o projeto no governo do estado e vai dar o ICMS, vai aprovar o projeto na SUFRAMA e a partir daí a empresa está dando o start, vamos dizer, para que possa começar a se estruturar, adquirir os seus equipamentos e após toda pronta a empresa, ele não começa a produzir de imediato e não tem os incentivos de imediato. A SUFRAMA faz um laudo de operação em que seus engenheiros vão à empresa, verificam se a empresa está cumprindo aquilo que estabeleceu em projeto, dá um laudo de operação. Quando ela começa a produzir, ela recebe um laudo de produto por uma equipe de economistas e engenheiros que irão verificar se ele está cumprindo, a empresa está cumprindo o processo produtivo básico, aquele que nós nos referimos da portaria interministerial. E o governo do estado vai também a empresa dá um outro laudo e pergunta: você está cumprindo o processo produtivo? Cadê a nota fiscal dos investimentos? Cadê a relação de empregados? Você está dando serviço de apoio social, que significa alimentação, seguro-saúde, seguro de vida, tudo isso é obrigatório dentro de incentivos fiscais. Se a empresa estiver com laudo de produto, laudo de processo, laudo de produto e laudo técnico da CEPLAN, ela começa a produzir com os incentivos fiscais. Então, ela pode começar a produzir. Quando ela tiver alcançado 20% da capacidade instalada, ela pode recorrer ao mais um incentivo, fazer um outro pleito à Superintendência de Desenvolvimento da Amazônia, que é a SUDAM, e pedir que tenha o seguinte incentivo: redução de 75% do imposto de renda e adicionais não restituíveis. Então, significa o seguinte: a empresa terá redução de 75% do imposto de renda, redução do ICMS, isenção de IPI, redução do imposto de importação e redução do PIS e COFINS. Então, essa é a grande análise que a empresa tem que fazer, principalmente daqueles setores que são intensivos em utilização de insumos importados que possuem a alíquota de IPI elevada. Você sabia disso, então? Veja, espero que isso esteja contribuindo para o teu planejamento. Agora, com relação àquela primeira etapa, qual é o tempo necessário? Veja o seguinte, a etapa primeiro de chegar, fazer essa análise tributária, eu acho que é uma coisa simples. Se você tiver as informações da empresa, dos insumos que vão entrar, preço de produto, ele em uma semana tem isso. O processo produtivo, ele pode até saber isso através do site da SUFRAMA, ou através até de uma ligação que ele possa fazer telefônica, a SUFRAMA que pode dizer: eu quero produzir o produto X, eu quero saber se existe um processo produtivo. E a pessoa vai dizer: entra no nosso site, esse processo foi estabelecido, por exemplo, no ano de 2005 e no ano da portaria X. Para aprovação, a cada 60 dias, nós temos reuniões no governo do estado e na SUFRAMA. Então, se tudo estiver correto, uma empresa pode, em 90 dias, aprovar o seu projeto. O prazo depois de implantação vai variar de empresa a empresa, dependendo do nível de investimento que ela irá realizar. Muito interessante. E a partir do momento em que ela atinge aqueles 20% que foi colocado há pouco, ela dá entrada, então, para ter aquele incentivo por parte da SUDAM, etc. Exato. Quanto tempo demora a partir do momento em que ela comunica que atingiu os 20%? Veja o seguinte, aí demora um pouco mais, demora em torno de 6 meses, mas tem uma vantagem, porque o incentivo começa a valer a partir do ano subsequente ao que ela alcançou os 20%. Vamos dar um exemplo. Vamos imaginar que ela alcançou os 20% este ano de 2011. Ela entra com o projeto no ano de 2012. Se o projeto for aprovado em julho de 2012, ele vale para o ano todo, sob o lucro do exercício. Então, vale do lucro de exploração de janeiro a dezembro. Então, isso não há problema nenhum. Interessante, então. Agora, com relação ao 288,
Como é que ele se enquadra aí? Que atenção eu tenho que dar a ele? O que ele determina em termos de todo esse processo que nós estamos discutindo aqui de uma implantação de um empreendimento aqui no nosso polo? Seria, vamos chamar, a nossa Carta Magna, né? O 288 e depois os decretos que vieram atualizando. O 288 é o incentivo, foi o que criou a Zona Franca de Manaus. A partir daí sofreram modificações e de uma adaptação, porque o mundo mudou, o Brasil mudou. Então, a Zona Franca de Manaus, por exemplo, nos anos 70, existia uma exigência de índice de nacionalização. Hoje nós exigimos o quê? Processo produtivo básico, cumprimento de etapa do processo produtivo. Então, de uma certa maneira, tem ocorrido, ainda eu acho um pouco lento, mas uma adaptação do modelo Zona Franca de Manaus às transformações que estão ocorrendo no Brasil e no mundo a partir dessa globalização. Agora, eu vou extrapolar um pouquinho a nossa discussão e ver o seguinte: estamos, como você disse há pouco, em um ambiente globalmente competitivo, ok? Como é que a Zona Franca de Manaus, ou Polo Industrial de Manaus, precisa fazer, o que ele precisa fazer para se tornar competitivo e depender cada vez menos de uma decisão política? Veja o seguinte, eu acho que passa por infraestrutura. Nós estamos vivendo uma sociedade do conhecimento, como você como professor sabe muito bem do que isso. Então, na sociedade do conhecimento, nosso fator competitivo não pode ser apenas tributário. Em alguns segmentos produtivos, principalmente nos setores que vão aproveitar os produtos da floresta, na biotecnologia, nós temos que ter a nossa vantagem competitiva, não é apenas o banco genético que nós temos aí na floresta amazônica, mas temos também que trabalhar em investimentos maciços em ciência, tecnologia e formação de recursos humanos. Há muito a fazer, como temos que investir também maciçamente em termos de infraestrutura básica, infraestrutura de saneamento para a população, mas também infraestrutura de transporte, portos, aeroportos, etc. Agora, alguma coisa andou nesse período. Uma cidade que tinha, e você daquela época também, há 20 anos atrás, apenas uma universidade. Hoje nós temos 100 mil universitários. Temos aqui vários cursos de doutorado, mestrado, isto é, estamos criando uma massa crítica na sociedade amazonense. E eu acho que está havendo também uma grande transformação, saindo um pouco de Zona Franca, se refere ao interior do estado, que é qual? A criação dos campos das universidades públicas, que está criando no interior do Amazonas uma massa crítica também em relação ao que acontece lá. E eu te digo, os nossos prefeitos, em poucos anos, serão oriundos desses campos universitários, professores ou alunos, e teremos uma melhoria quantitativa, consequentemente, na administração municipal. Eu posso dizer até que isso, Rodemar, que já é realidade. Eu fiz parte do PROING, Programa de Interiorização da Graduação pela própria Universidade Federal do Amazonas, e só em administração nós já formamos mais de 300 administradores, aí em Coari, em Borba, em Itacoatiara e em Parintins. Você que nos acompanha sabe disso. E nós temos trabalhado bastante para a interiorização da pós-graduação. Isso é fundamental para aproveitar tudo aquilo que a natureza já nos deu. Então, eu agradeço muito a sua participação aqui conosco no Zona de Desenvolvimento. O prazer foi nosso nesse seu programa, ter a oportunidade de conversar com a sociedade amazonense, um pouco a nossa experiência com o resto do Brasil, que é importante. Nós precisamos cada vez mais discutir os nossos problemas e o seu programa tem sido um local em que se pode fazer esse amplo debate, que não é um debate apenas entre nós, porque nós temos muitas pessoas nos assistindo nesse momento. Meu querido amigo telespectador, estamos encerrando mais esta edição do programa Zona de Desenvolvimento e nesta edição você pode acompanhar exatamente informações importantes a respeito de como montar o teu empreendimento aqui no Polo Industrial de Manaus. Ouviu a opinião de um especialista na área de pesquisa, viu as informações estratégicas que você tem que ter e também a opinião de um dos maiores economistas aqui do nosso Brasil, exatamente de como você deve elaborar o projeto. Mais informações sobre essa edição você pode ter em nosso endereço eletrônico www.amazonsat.com.br. Pode ainda mandar uma carta para a Avenida André Araújo, número 1555, bairro do Aleixo, Manaus, Amazonas, e também nos acompanhar pelo nosso endereço no Facebook, que está aqui no rodapé do seu televisor. Eu terei o maior prazer em responder as suas perguntas. E ao encerrar esta edição, eu mando um forte abraço para o seu Luiz, aí no bairro do Puraquequara, bem como para o seu Antônio Saraiva, um grande comerciante aqui no centro de Manaus. E não se esqueça, o programa Zona de Desenvolvimento está comprometido com o teu crescimento, com o teu desenvolvimento. Até a nossa próxima edição.